Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos começando a nossa live das quartas com a Daniela Cordeiro. Estamos aguardando a entrada dela e temos certeza que hoje vai ser um dia bem legal também. Pessoal, como de costume, quero apresentar para vocês os nossos livros, né, que foram lançados, o que as escolas podem aprender, BNCC no chão da sala de aula e metodologias ativas que chegou e que o pessoal está gostando muito. É sobre ele, sobre o primeiro capítulo dele que a gente vai conversar hoje, as metodologias ativas de Jesus de Nazaré e a pedagogia do exemplo. A pedagogia do exemplo é feita por Jesus como professor. É sobre isso que a Dani vai falar com vocês também, sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um desafio, né? A CNV começou com um autor que começou a trabalhar essa ideia de que era preciso que as pessoas nos seus ambientes tratassem as outras com maior humanização. Não é? O fundador da CNV é chamado de Marshall Rosenberg, né? Ele prega que a comunicação pode ser algo bem mais interessante quando as pessoas se propõem a mudar a forma de se enxergar e de enxergar o outro. Eu estou convidando a Daniela para entrar e nós vamos conversar muito sobre isso. Eu quero falar para vocês também, enquanto a Dani não entra, de uma parábola. É a parábola da carroça e das abóboras. Já ouviram falar dessa parábola? Bom, certa feita, né, uma pessoa, um carroceiro, ele ficava muito preocupado porque quando a sua carroça andava, a carroça fazia um barulho tremendo e esse barulho da carroça fazia com que as abóboras dentro ali da carroça se movessem e ele ficava um pouco preocupado com isso. Aí um outro carroceiro passou perto dele e o movimento da carroça do outro também fazia a mesma coisa, mas depois as carroças se reorganizavam. Assim também é a comunicação. Muitas vezes a nossa comunicação é violenta, mas depois a gente muda esse jeito, porque a carroça balança e a gente aprende. A carroça é a vida, né? E a gente aprende a conversar com as pessoas de maneira bem sutil. Olá, Dani, boa noite. Boa noite, Paulo. Um prazer, como sempre, estar aqui com você, da gente Que conversar. coisa boa. Para mim também, Dani, eu aprendo sempre muito. É Nós estamos recíproco. Estava contando aqui a história da carroça e das abóboras, né, Dani? Muitas pessoas se Exatamente. preocupam do jeito que a carroça dele está indo, fazendo barulho, mexendo nas abóboras, mas se a gente se comunica, se a gente dialoga, as coisas se resolvem, né? Isso. E é muito importante, né, ter essa transparência e essa tranquilidade para conversar com as pessoas, né? Porque os julgamentos são muitos, né, Paulo? Então, muitas vezes, ai, não vou conversar com aquela pessoa, que aquela pessoa tem uma cara fechada, ou tem cara de brava. E às vezes é um jeito daquela pessoa, uma coisa assim sobre o ser, né? A essência dela, né? E é doce. Às vezes você acha que a pessoa é muito doce, de repente ela é amarga, né? Então isso faz com que a gente se aproxime mais ainda das pessoas, né? E aprender sempre, né? Esse julgamento ele é muito complicado, que a gente gosta de julgar o tempo inteiro, né? E as aparências, como sempre, enganam, né, Dani? Com Por exemplo, certeza. alguém pode olhar para o Paulo e vai falar: Nossa, esse cara só fala de educação. Ainda bem, né? Tô doido para melhor. Isso é bom Ai, demais. E esse Paulo, falar até que o nome dele agora no Instagram virou arroba Paulo Souza Alves. esse Ou Paulo então só só fala da fala de trilogia. educação.
Só fala de BNCC, só fala de metodologia ativa, só fala do que como as escolas podem aprender, né? O que as escolas podem aprender. E é tão importante, né, Paula, a gente debater e conversar sobre esses assuntos, né? E de uma maneira tão gostosa como é sempre conversar com você. Pois é, o que a gente tem que. Eu também só tenho a agradecer da sua disponibilidade. Toda quarta-feira a gente está aqui na nossa live das quartas, né? O Rio Uhum. Grande do Sul, o Rio que é terça, né? Então, Pois Minas é. Gerais é quem apresentou, né? Inclusive, Pois é. D&D, tá? D&D também tem direito autoral, tá? Não, eu ontem morri de rir, porque na terça-feira que vem ele vai ter um compromisso e nós não vamos poder fazer a live. Aí ele me propôs fazer na quarta. Eu falei, eu tenho que ver que agora eu tenho um compromisso P e D. Ficou bravo, menino? Ficou bravo. Pois é, tá vendo? Mas é sempre muito bom, né? A gente poder Eu vou estar recorrer ao junto. Marcelo, que aí eu sou o Marcelo. É, Me ajuda é, aí, que esse Rio Grande do Sul tá muito chato. já deu, como diz o outro. Ele agora mesmo ele entra aí para ver se a gente está falando dele. Mas é tão É, bisbilhotando. importante, né, Paula, a gente poder perceber como que a gente pode trazer coisas de séculos e séculos e séculos passados para o atual, né? Como que o início de É. tudo é uma resposta para muitos conflitos, né? E Ô, isso, Dani, é interessante o feedback que eu tô tendo desse capítulo, viu? para quem não sabe, metodologias ativas, ele não pode fazer propaganda, mas eu posso. E eu tenho passado até seu contato para a Sônia. É muito interessante porque são capítulos que fazem a gente mesmo refletir e é do chão da fábrica, né? Infelizmente a gente ainda usa essa terminologia, mas é para colocar o projeto mão na massa, né? É para ser ativo. E nada mais é do que metodologias de parábolas, de roda de conversa, que a gente aprende quando está na educação infantil e muitas vezes se perde, né, no decorrer aí da educação do fundamental, do médio, do superior e assim sucessivamente. E quem nos ensina, né, toda essa metodologia, eu sou ousada, o pai dessa metodologia ativa, nada mais do que Jesus de Nazaré, né, Paulo? Como você abre o seu capítulo, nos abrindo a cabeça para isso também. Sabe o que que eu gostei? Esse livro não ia ter esse título, tá? Esse livro não ia ser o que as escolas podem aprender. Ele ia ser as metodologias ativas de Jesus de Nazaré. Só que aí eu achei que alguém poderia achar que Era é um livro religioso, né? religioso É. e tudo. E aí eu deixei só o primeiro capítulo, né? Mas olha, ele praticava quase todas as metodologias. Por exemplo, Dani, olha essa frase. Eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. Né? É uma E a, pedagogia do exemplo que ele prega. e a gente Então, Jesus aprende fazia o, amizade, né? e a gente aprende o tempo todo, né, Paulo? É com esse exemplo. Não adianta eu falar que o arroz é assim, o assado, se eu não chego, eu ponho a mão na massa e tenho o exemplo de alguém para fazer. Eu tenho uma história, a Alessandra, uma grande amiga, não sei se ela ainda está por aí, né? Que é a do pudim, que sempre brinca comigo do pudim. Eu só aprendi a fazer, Paulo, no dia que eu realmente vi uma pessoa fazendo. E eu já tinha receita, eu já tinha testado, nunca tinha dado certo. E aí um dia estava numa fazenda, essa pessoa falou assim, eu vou fazer o pudim. Eu falei, aquele? Ela falou, aquele. Eu falei, não, eu vou ficar do lado para eu poder aprender. Não tem realmente mistério. É a mesma receita que eu sempre tive. Mas era assim, o tempo do liquidificador, a maneira que pega uma colher,
e é o exemplo, né? Então, quando você vê a pessoa executando, quando você tem esse exemplo, o cérebro interpreta de uma tal maneira que aquilo faz um real sentido. Fazendo sentido, consequentemente, eu aprendo, né? E de repente o tempo passa rápido e de repente você fala assim, não é possível. Por que será que a aula do Beltrano demora uma eternidade e a aula do Ciclano é tão rápida, sendo que os 50 minutos de relógio, né, Cronos, é o mesmo, mas a maneira que se conduz é completamente diferente. A maneira de se falar, a maneira de se abordar, né? E tudo isso vem nessa pedagogia de tanto tempo de uma comunicação não violenta, que mais que comprovada, né, Paulo? Dá certo. Olha, por exemplo, Dani, por que será que Jesus ali na montanha, Sermão da Montanha, ele atraiu tanta gente? Por que será que o pessoal lá das sinagogas, né, do judaísmo ortodoxo da época, ficava com ciúme? Porque ele dava exemplos simples, né? E quando a Sim. aula é simples, eu me lembro daquele seu exemplo da célula, né? De montar uma célula com os meninos, do chocolate, né? Ah, eu até Aquilo é postei uma no metodologia. Facebook outro dia. O Facebook tem 3 anos daquela aula. Pois é, aquilo é metodologia ativa, aquele projeto que você fez dos alunos também do chocolate, eu gostei muito dessa parte, né? Tem também feijoada. Tem, eu tô E devendo, tô devendo. e eu quero te propor para a gente fazer a pizza e falar das 10 competências, tá? Aí é fantástico, porque aí a gente Nós vamos começa combinar até a fazer a massa da pizza, né? O projeto tem que isso. começar desde a massa da pizza, né? Que é exatamente entender, né? E pode contar comigo. O porquê será? Eu tenho feito algumas atividades que eu tenho utilizado muito a questão da BNCC, principalmente nesse socioemocional, que é um momento que todos estão tão carentes, né, do contato, do toque, todos os encontros são virtuais, né, aí o pessoal começa a fazer símbolos, né, abraço virtual. Não é nunca e nunca será a mesma coisa, né? Mas acalenta a alma. Então, assim, eu acho importante esses projetos, eu acho importante a formação continuada desses professores, né? Mas num primeiro momento acolher, né? Escutar, fazer uma roda, né? Colocar as pessoas para refletirem e conseguirem se expor, né? Colocar as suas angústias para fora, porque é necessário, né, Paulo? Muito se vê assim, que dia que a escola reabre, que eu vou mandar meu filho, mas e o professor, né? E a saúde mental desse professor? Como que tá? Ele é gente, né? Ele tem dores, ele sofre. Isso. Ô, Dani, a Fê Murad entrou aí, tá? Falou que tá com fome. Ué, não gosto. É, vai ser Ó, bom mesmo colocar a Dani na cozinha. Olha o que ela tá falando aí, tá vendo? tô de Aqui, olho, hein? Dani, qual que é a diferença de Jesus da metodologia dele para o professor-centrismo, que é aquele que o professor acha que ele é o centro? Jesus não fazia isso, né, Dani? Não, pelo contrário, né? Ele, eu acho que se tivesse o lugar do último da fila, ele ia estar lá no último da fila, né? Principalmente nessa questão da humildade. Eu não tenho que ser o centro, eu tenho que agregar, né? Eu preciso dessa união para que as coisas aconteçam. Então, quando o professor ele é heliocêntrico, né? Ele é o centro, ele é o próprio sol daquela escola. Nós não somos estrelas únicas, somos constelações. Ele tende a perder, tende a ser aquele professor que os alunos, inclusive, não gostam, né? Ai, a aula daquele professor. Porque ele é o detentor de todo o saber, ele é o todo-poderoso e infelizmente, né, eu sei essa matéria, eu sou isso, eu. E o ser professor é diferente do estar,
É exatamente o contrário. É plantar aquela semente, regar, esperar, pegar aquele aluno mais tímido e tentar trazê-lo para frente, tentar fazê-lo falar, se apresentar. E muitas vezes, quando ele consegue, a própria família fala assim: você fez mágica, é meu filho apresentando? O que é que está acontecendo por aqui? Que é esse lapidar. E é o Jesus, de colocar todos para escutar. Vamos escutar, né? Vamos aprender com o outro. Fora a inclusão. Como era inclusivo? Né? Como colocavam as pessoas mais excluídas, as pessoas com maior à margem, né? Daí que vem, né, os marginalizados, para colocá-lo ao centro, né? De trazer essas pessoas num patamar mais alto. Né? Então, eu acredito muito que com essa pandemia, os professores centristas, eles ficaram muito deslocados, porque todo mundo agora consulta São Google, Uhum. né? E às vezes o Sabe aluno... aquela, e sabe aquelas escolas que proibiam o celular, né? Como é que elas fizeram, né? Porque você sabe, Dani, que a palavra pecado significa errar o alvo, né? Então, quando a olha, gente é o significado etimológico. Quando a gente acerta o alvo, significa que aquela aula, o aluno fala assim, nossa, que pena que acabou. Nossa, professor, fica aí, agora vai entrar X, Y. E é preciso ter ética nessa hora. Sabe que algum professor, quando vai muito. passar a sala para o outro, talvez é bem elegante que ele limpe o quadro, que ele Ah, arrume as cadeiras, porque a metodologia dele talvez colocou em ciclo, colocou em roda. Agora está digital, mas ao sair, tentar preparar um bom terreno para o próximo colega que vai chegar. E Jesus, ele tem algo assim na história dele que é legal. O João Batista era o mestre até Jesus chegar, né? E eu acho que se a gente adotasse a postura do João, ia ser bem legal a metodologia dele. Que ele falou: olha, vocês estão achando que eu sou bom? Tá vindo alguém aí que eu não sou digno nem de amarrar a correia, né, das suas sandálias, eu não posso. Então, olha como é que o João preparou o terreno para a chegada do seu primo, né, porque o seu primo era o Messias, né. O João já preparava o terreno desde a barriga da Isabel, né, com porque a certeza. Maria abraçou, o João já fez bagunça lá na barriga, tremeu na barriga. Né? Então, é bom quando a gente encontra alguém que a gente gosta, quando o professor consegue um laço afetivo, socioemocional com o aluno, que não tem nada a ver com a intimidade, cada um no seu quadrado, mas assim, o professor acolher bem o estudante e deixar espaço para ele falar, para ele participar. Jesus era assim, não era, Dani? Ele queria ouvir todos, né? Ele tinha um espaço dessa convivência de qual é a sua dor, né? O que eu vou auxiliar nessa sua dor. E vão refletir. Nunca diretamente, sempre com as parábolas, né? As metáforas. Essa questão de você apagar um quadro, de reorganizar as carteiras, ou às vezes você sujou, né? Que recortou e tudo, limpar esse ambiente é uma questão de um carinho e um respeito com aquele outro profissional que vai adentrar naquela sala. Né? Então, minha mãe falava muito assim: você vai querer fazer alguma coisa? Pode fazer, mas olha como você está recebendo. Eu quero de volta da mesma forma. E isso eu comento muitas vezes lá no colégio. Eu pego uma vassoura, aí as meninas da limpeza falam assim: não, dona, a gente vai. Eu falei: gente, eu aprendi. Se eu peguei limpo, eu tenho que devolver limpo. Pelo amor de E Deus. Né? Se eu fiz tá no bagunça, chip, né? Tá no cérebro. tá, não tem jeito de mudar isso, não. E aí você passa isso para frente, né? O pior ainda. Ou melhor ainda. É questão de você ter respeito até com o trabalho do outro. Né? Quando você às vezes escuta, né? E aluno fala mesmo, nossa, lá vem. Eu vou pegar você, tá, Paulo, de exemplo, que é mais fácil, né? Que vai que solta uma palavra aqui que não pode. Nossa, lá vem o Paulo com a sua aula de filosofia e tal. Eu acho que é o momento de você Nu! escutar aquilo e falar assim:
Nossa, mas eu acho a aula dele tão interessante, faz a gente pensar, faz a gente refletir. Eu, se eu pudesse, eu ficava até aqui para assistir essa aula, mesmo que a pessoa é de outra área, suponhamos, né? Lá da exatas, que não é muito afim com a área da humanas. Quando aquele professor que é referência fala isso para um aluno, o aluno já fala assim, puxa, até ela gosta do professor e eu vou começar a gostar também, né? E infelizmente a gente vê ao contrário. Ah, é realmente, vai começar aquela falação, é só reflexão, né? Bom é minha área, que é só fazer conta, que vira uma competição, né? E, na verdade, as contas são tudo mentira, né? Porque ninguém sabe se elas são realmente Exatamente. dadas. É só uma Tô brincando, convenção, né? É só uma tô brincando, convenção. senão o povo de exato me mata. Mas, assim, é, essa coisa de deixar a sala harmoniosa para o outro é também uma comunicação não violenta, porque a gente não Com comunica só com palavras, certeza, com os gestos e a certeza. postura. A pedagogia do exemplo está na postura, porque você pode ficar calado e ser extremamente violento. Nossa, é só um Concorda? olhar, né? Um olhar repreensivo, né? É, muitas vezes você recua, o corpo fala, né? Tem até um livro que se chama assim, né? Você chega perto da pessoa, a pessoa recua, não quer nem conversar com você, ou então fecha, né, o cílio aqui. Aí você tem que também avaliar, porque, por exemplo, quando você conversa comigo e eu estou muito pensativa, eu fecho totalmente. Eu fico parada, assim, a pessoa, o que foi? Eu falo que não, eu estou pensando aqui como é que eu vou resolver. Que nem sempre você também está com, né, essa questão toda. É o local e é o momento de você pensar, né? Os gestos falam muito mais do que as palavras, né? Os exemplos falam por si. E aquela história, né, ô Paulo? A palavra eu mantenho ali 5 minutos. O exemplo, ele é contínuo. E se a pessoa está ali fingindo, numa certa hora ou outra, você acaba, né, percebendo. É o que a gente fala, nossa, a máscara caiu, né? Porque você Isso. tem que ser o mesmo, isso eu falo muito, em qualquer ambiente, né? Você tem que ter uma autenticidade, né? Porque nós, como educadores, somos exemplos o tempo todo. Né? Por isso que eu brinco, vou para uma festa, às vezes encontro aluno e falo, ai meu Deus do céu, não vou poder, né, ser como às vezes de rir alto, de brincar, né, e de dançar. Porque a gente é exemplo. E a gente tem que saber se portar em todos os ambientes. Né? Lógico, me leva para o Mineirão, que você vai ver uma torcedora fanática. Né? Mas ali tem um contexto, né? Tem um local. E isso tudo é importante a gente avaliar para que não saiam tendo julgamentos errôneos. Né? E isso Jesus fazia de maneira primorosa. Né? Dá outra face, né? Deixa eu lavar seus pés. A parábola do filho pródigo. Joguei as sementes, mas nem todas, né, puderam germinar, porque uma estava muito no sol, a outra estava muito na rocha, porque o terreno não foi bem preparado, por algum motivo, né? A educação dele era uma educação semeadora, né, Dani? Pois é, ué. Você que vai ser autora de um capítulo aí do Muito livro, honrada, muito honrada. muito legal, né? No mínimo um livro, né? Vamos ver, no mínimo um capítulo, porque tem outros, né? Então, É, olha, Jesus tinha um jeito de conviver com as pessoas e de conversar, dando exemplos da própria profissão dela. Talvez isso tenha a ver também com o que o Paulo Freire veio falar da pedagogia da autonomia, né? Você vai conversar com um pedreiro, você dá um exemplo da com casa sobre a certeza. rocha. Com o pescador, você vai dar esse exemplo. E aí, no capítulo, na página 16, a gente tem um círculo da metodologia ativa, né, Dani? Eu não Sim, sei se você gostou disso, que é o que que faz a auto... Ó, tudo tá marcadinho, tudo hein? marcado, Nossa, te que falei, ué. Posso nem emprestar. Quem quiser tem que adquirir. isso, isso é muito bom. Aqui,
Você pode comentar para nós esse ciclo aí que começa com formação? Por Sim, que a claro. formação é importante? Jesus investiu para formar duas pessoas. Isa, e acreditava em todas elas. Eu acho que isso é uma característica interessante. Então, eu acho que quando você coloca o ponto central, a formação, significa que eu vou colocar conhecimento, eu vou fazer essa pessoa refletir para que ela possa ser semeadora. Através da motivação, né? Você pode, você consegue, vamos dar os primeiros passos juntos, né? A pessoa se sente tão parte do projeto que ela se sente engajada, vira uma causa para ela. Igual na semana passada você falou do anel, né? E depois eu vi do Dom Casaglia que comentava também do anel de Tucumã. Aquilo é um engajamento, né? É uma causa. Os 12 apóstolos tinham um engajamento. Mas por quê? Porque foram motivados e foram formados. É uma cadeia. A partir desse momento, você tem um desenvolvimento das metodologias, as estratégias que eu vou utilizar. Não adianta eu falar com o Exemplo, pedreiro, pode falar. exemplo, Dani, aquela mulher, ela é levada para ele, o pessoal quer jogar pedra, Sim? né? E o que que ele faz? Ele começa a escrever. Algumas pessoas dizem que Jesus começou a escrever os pecados de todo mundo que queria jogar pedra nela, Faz muito né? sentido, né? Que quem não tem E aí pecado, falou porque que quem atire não primeiro. tiver, eu não sei Ah, se ele fez isso, mas assim, olha, e depois ela ficou com ele, né, Dani? A comunicação não foi nada violenta. Ele perguntou, e aí? É, e né? acolheu, né? Ele não julgou É, e ele ele só deu um acolheu. conselho, né? Vai e não faça mais isso. Às Ele vezes o até aluno faz uma bagunça, chega lá na sua sala da coordenação e aí o que que você tem que falar com ele? tem que refletir tudo, né? Tem que ser mais ou menos nesse sentido e não faça mais isso. Mas é o momento que acolhe-se e é o momento que vê a necessidade. Né? E principalmente dentro, né, da comunicação não violenta. Isso não é diretamente para mim, isso não é pessoal. Isso é algo que a pessoa está colocando para fora. E através disso eu acabo aprendendo. E eu tendo aprendizado, eu consigo ter um estado psicológico, mais ou menos, né, Paula, equilibrado. Mas essas metodologias todas, elas só fazem sentido se eu tenho um alicerce. Por isso que eu comento da importância da educação infantil, que é o alicerce para todo o tipo de ensino. Né? Às vezes eu vejo a maioria, né, das escolas, os professores do terceiro ano são os professores do terceiro ano, né, são enaltecidos, os meninos 100% passou no vestibular, 80% e tem as faixas. Mas para aquela pessoa ter chegado no terceiro ano, ele teve que ter uma capacidade, uma base socioemocional que ele aprendeu quando ele estava aprendendo a dividir o lápis de cor ou o giz de cera. Então, eu realmente tiro mais do que o chapéu, né? E falo com tranquilidade que eu não sou da educação infantil, mas sem o pessoal da educação infantil, a gente não conseguiria construir o telhado. Né? É exatamente esse alicerce dessa formação que fundamenta para que todo o processo consiga ser alcançado. Então foi através desse, acredito eu, né, desse engajamento de Jesus, principalmente com 12 pessoas escolhidas, o brinco que é a dedo, né, excluídos, marginalizados, pescadores de almas e de Cobradores pessoas. de impostos, né? Exato. E como que ele transformou em pérolas, construiu e edificou, né? Não vamos entrar aqui em questão religiosa, mas é uma grandiosa obra, né? É uma obra de ensinamentos que ramificou-se, inclusive, em várias religiões, através de comunicação não violenta, que hoje tem um nome, através das parábolas, que são as metáforas, através das rodas de conversa, né? Vamos sentar e conversar, através de um compartilhamento do pão, né? Que é tão bonita aquela a primeira e única ceia, né? Ela é muito bonita, aquela questão toda. E
eu acho que o fundante, Paula, é esse não julgamento. Hora nenhuma ele julgou se estava certo, se estava errado. Ou se fosse eu, faria dessa forma. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não julgo, só acho que se estivesse no lugar de fulano, eu faria dessa forma. Você já está julgando, né? Você está Ô, julgando a Dani, conduta. Oi. e a gente vivendo esse período de pandemia, eu estava lembrando hoje uma ocasião de Jesus. Você sabe que os leprosos, né, os portadores de hanseníase, hoje, né, que a gente fala, Uhum. eles andavam com um sino. No Porque se o pescoço, não sino era? Isso. Se o sino tocasse, todo mundo fugia deles. Ao contrário, Jesus foi ao encontro, né? Tem esse negócio do português, né? Tem ir de É, encontro e ir ao encontro. ao Tem encontro. gente que confunde, né? Jesus foi ao encontro, curou 10 e depois um voltou para agradecer e ele não julgou, ele perguntou: onde estão os outros? Não é? Então, assim, muitas vezes o professor ele é agradecido na hora. Mas aí você passa 30 anos e encontra com um aluno no banco, como a Fê aí, a Fê falando que você é a melhor professora do mundo, Ah, né? pois é. Ela é fã, ela é fã mesmo. Aí a pessoa É, volta depois de anos, né, Dani? E aí ela volta e te fala assim, nossa, professor, não esqueci daquela frase que você disse. E, poxa, qual frase, né? E aí exatamente. ele fala assim, você quer mudar o mundo? Outro dia uma aluna me parou e falou assim, Paulão, eu nunca esqueci da sua frase. Eu falei, qual que é? Ela vai estar até no livro das mulheres educadoras, que hoje ela é professora da PUC. Olha, Ela, ela falou comigo assim, você quer mudar o mundo, arruma sua gaveta. é, Essa frase eu nem lembrava. Mas assim, Jesus falou várias frases. Por exemplo, o reino de Deus está dentro de vós. Ora, essa é uma metodologia ativa profunda, não é verdade? não, e sacode, né? Como diz o outro, qualquer, todo mundo. É, são as pequenas coisas. Não adianta eu querer exatamente, né? Usar a sua frase aí, querer mudar o mundo, se eu não consigo arrumar minha gaveta, né? Não adianta eu querer construir e edificar se eu mesma por dentro não estou bem, né? A gente percebe muito o adolescente quando ele está agitado e tudo. Eu falo assim, seu quarto deve ser uma bagunça. Nossa, já foi lá? Você conhece? E não, na hora que abre o armário, é assim, você tira uma blusa, cai uma calça. Não, mas ele conhece mesmo. Porque, na verdade, são essas organizações que as pessoas precisam ter para poder dar os passos e irem adiante. E Jesus mostrava isso da maneira carinhosa, acolhedora, né? E ele ali, quando ele fala, e onde estão os outros 9? Como que aquele um que voltou teve o poder, que para mim isso é um poder, tá, Paulo? Da gratidão. Não é aquela gratidão da boca para fora, que muitas vezes a pessoa, ah, tá, obrigada. Não. Ela é intrínseca, ela é verdadeira. E quando a gente recebe, às vezes, nossa, um obrigada, quem escuta sabe que aquilo é embasado na verdade, né? E quando você tem um ato de gratidão, você é muito mais beneficiado até, porque o outro não está esperando de jeito nenhum, né? Você comentou aí, Paulo, né? As minhas andanças aí, né, eu tive vontade de agradecer os bombeiros que me socorreram no meu acidente. Eu falei, gente, eu tenho que agradecer. E eu falei, eu também tenho que agradecer de mão vazia. Eu lembro que eu cheguei lá com tanto de refrigerante. Eles olhavam e falavam assim, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Nós salvamos realmente assim do acidente, como a gente salva todos os dias, mas ninguém nunca voltou. Eu falei, eu não sei nem quem foi, não sei nem se ainda está nessa. Acho que é brigadista que fala, não sei o termo dos bombeiros, mas é a questão da essência, é a questão da construção. É como se você virasse a página assim, da sua vida e falasse, agora eu vou construir, eu vou escrever uma nova página. E isso faz com que a gente demonstre para as pessoas exatamente o que a gente estava falando, a pedagogia do exemplo. Né? Não é que eu sou melhor que ninguém, não é isso. Mas é por que foi feito dessa forma? Porque teve um exemplo lá atrás. Né?
Por que será que eu transformei, né, brinco, em professora, em educadora? Porque eu tive exemplo lá atrás, né? Não somente de família, mas eu tenho duas professoras que me marcaram profundamente e, coincidência demais, são biólogas, super influenciaram um pouco. E provavelmente, uma eu sei que sabe, mas a outra nunca mais eu tive contato e tudo. Ela nunca pode imaginar uma coisa dessa. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Porque a partir do momento que eu converso com o outro, eu vou marcar esse outro. E aí a gente escolhe como quer ser marcado e como marca as pessoas, né, Paulo? É, a ferro e fogo ou com carinho e afeto. Sempre vai ser assim. Né? E os mais ou menos a gente esquece. Então a gente tem que prestar muita atenção, né? De colocar o aluno ao centro. Né? Ele tem que demonstrar, ele tem que aprender, ele tem que construir. E a gente fica aqui apoiando. E às vezes aquele que só fez um pequeno recorte, né? Fez lá um círculo recortado. Aquilo é o máximo dele e a gente tem que aplaudir. Ah, mas acontece que o projeto tinha que ser o sol, a lua, as estrelas, ele fez só um círculo. Que ótimo. Foi tudo aquilo que ele deu conta. E ele vai Ô, merecer Dani, zero? e você sabe que no Havaí, um padre inventou um jeito que hoje todo mundo fala do Ho'oponopono, Uhum. né? Mas Soube. é um cristão que criou essas quatro frases, né? Para ele meditar naquela ilha lá no Havaí, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Essas quatro frases têm mudado a vida de centenas de pessoas. E é uma semente que Jesus tinha lançado lá 2000 anos atrás. De repente, um cara lá no Havaí, é, lá pelos anos 70, né, resolve criar essas quatro frases e a revolução que ela está causando. Aí outro dia eu encontrei com uma pessoa que ela falou, não, mas esse Ho'oponopono, isso não é uma mentalidade cristã, não. Eu falei assim, olha, dá um Google aí, pesquisa, porque eu acho que sim, né? Porque veio de lá. Então, às vezes, o preconceito, que era uma coisa que Jesus lutava contra, né? E às vezes na sala de aula, eu acho que uma metodologia de Jesus a sala de aula dele era o ar livre, né, Dan? Ah, E essa aí. ele quebrava a verticalidade, ele era horizontal. Então, ele não deixava a pessoa ser julgada porque era um soldado romano, nem Uhum. porque era um leproso, nem porque era uma mulher chamada de prostituta. E quem dera se nas escolas a gente tivesse uma metodologia inclusiva dessa forma, né? Oh, até suspirei aqui, viu, Paulo? Até suspirei. É, a inclusão ela tem que ser verdadeira e não simplesmente pegar uma carteira e colocar mais um na sala de aula, né? Você inclui quando você esquece que aquela pessoa tem até uma deficiência. Eu falo que eu cometi dois pecados na minha vida com dois alunos. Um era deficiente auditivo e eu lembro que eu coloquei uma pegadinha, uma brincadeira na prova, era uma cruzadinha, e tinha que escrever o nome de algum réptil. E eu coloquei assim: tem na cauda um barulho que lembra um chocalho, que seria cascavel. E ele me chamou à mesa, falou assim: eu não estou entendendo. Eu falei: como não? Aqui é barulho. E aí eu fiz o barulho, Paulo. Da vida assim, ó. Ele olhou para mim e falou assim: você esqueceu que eu sou deficiente auditivo? Eu queria abrir um buraco, me esconder, né? Porque ele, para mim, era tão igual aos demais. Hora nenhuma eu tive essa sensibilidade, né? Isso, lógico, que eu aprendi muito. Mas, ao mesmo tempo, ele falou assim, você não me vê diferente, né? Eu falei, não, né? Você viu a manota que eu acabei de dar aqui. Nos tornamos até, assim, muito próximos e tudo. E outro foi com uma aluna cadeirante, esse foi um pouquinho pior, que eu quis cavar um buraco no chão.
inventei de fazer uma aula prática de empatia, onde a gente punha a venda e o outro me conduzia, né? E depois vamos conversar, o que vocês acharam, como que é ser conduzido pelo outro. E eu lembro direitinho, e isso já tem muitos anos. Ela virou para mim e falou assim: é horrível a pessoa ter duas deficiências. Eu, como assim? Você esqueceu que eu não ando? Eu falei, nossa, outra bola fora, né? E ela comenta até hoje, fala assim, Dani, você me tratava como os outros, você não tinha um olhar de coitadinha, né? E isso para mim é inclusão verdadeira, sabe, Paulo? É quando você inclui de tal maneira que você realmente até esquece que aquele outro tem alguma diferença em relação ao outro. Porque a gente tem que valorizar todas as qualidades. Uns brilham mais, outros brilham menos. Né? Eu falo, tem um livro chamado Arroz de Palma, não sei se você chegou a ler. É uma, Nossa, sim. é, A o arroz, Marília, minha esposa, leu e falou para eu ler também. Muito legal. não, aquilo A você entende propósito, amanhã, tudo. né? Eu vi, ela Amanhã a Marília vai contar a topou. história, viu, Dani? Pois é, eu ainda eu tô atrasada com várias coisas. Tem o canal lá da Lucília, tem o negócio das vezes, mas eu ainda até o final do dia eu consigo me organizar. Amanhã a nossa live vai ser com o Tom de Minas, que é um cantor aqui bem conhecido, o professor Donizete, e quem entrar e quiser falar a sua poesia vai estar aberto. A professora Marisa, lá de Goiás, vai contar uma história, já falou. Eu vou ler um poema, então tá Uau! aberta a live amanhã, tá? Todo mundo está convidado. Tem que entrar lá no Simpla, porque como são mais gente, a gente vai fazer Outra num outro plataforma. aplicativo, outra plataforma. Ô Dani, a inclusão é um troço desafiante, né? Sim. A gente, para o professor, ele tem que ter muito cuidado. Veja bem o que aconteceu comigo em Brumadinho, depois da tragédia. Você lembra, nós fomos assessorar Lembro. algumas escolas lá. Uhum. Essa escola tinha 22 pessoas com luto. A professora chorou muito por causa disso. Era perto da Páscoa. E aí, a professora falou com os meninos logo depois ali da tragédia, né? Do acidente. E eu não vou ser violento na comunicação, vou ficar por aqui. Depois do que aconteceu lá, ela falou assim, então, gente, hoje à noite tem reunião dos pais, então, por favor, todo mundo e tal. E uma menininha nessa escola falou assim, o meu pai vai vir porque ele morreu, ele vai ressuscitar porque está chegando a Páscoa. Foi uma das situações que no ano passado eu fiquei muito... aí me chamaram, porque eu sou cientista da religião, para conversar com a professora e junto com a psicóloga. E a minha Uhum. esposa estava comigo, porque ela é educadora. A moça chorou demais, Faço porque ideia. ela viu que ela jogou uma bola fora. O Rubem Alves, ele costuma dizer que a gente pode, na comunicação, jogar tênis ou frescobol. Isso. Tênis é você dar uma cortada e jogar a bola onde o outro não está. É ser Frescobol é violento. você dar uma cortada, né? Sabe que na comunicação às vezes a gente corta os outros. E o frescobol é jogar a bola onde o outro tá, para ele pegar. Até a gente, algumas pessoas falam isso, né, nas reuniões, né? Sim. Eu vou pegar, deixa, né? Ou seja, a bola ficou muito boa para ele. Então, às vezes na comunicação a gente tem que tomar cuidado com isso. E Jesus tomava. Ele não era Oh. centralizador. Ele falava: "E tu, o que pensas que eu sou?" Ele era um coach, né, Paulo? Porque ele tinha as perguntas poderosas ainda por cima, né? E ao Sim. devolver a pergunta, você faz a pessoa refletir sobre aquilo que ela lhe perguntou, né? E você fala, opa, peraí, deixa eu refletir, deixa eu pensar onde é que eu vou trabalhar. Isso é acolher, né? Isso é não julgar, e isso é atender às necessidades. Pelo menos assim, né? Os três passos para eu poder entender a pessoa e respeitar essa pessoa.
né? O jogo de frescobol, ele só é gostoso quando não existe ganhador, né? Tem que ter um empate, uma empatia. Diferente do tênis, que foi, né, você citou, onde eu tenho que ganhar. E quem joga muito bem coloca a bolinha aonde quer. Tivemos essa semana aí, ou até, né, uma desclassificação com a bolinha acidentalmente bateu na juíza. Quem joga muito bem põe a bola onde quer, né? Então, Hum. é essa questão de você trabalhar, de a maneira que você vai conduzir, tem que ser muito pensada e cautelosa, porque muitas vezes eu vou dar uma resposta para um aluno que eu vou enterrá-lo vivo. E você resgatar um aluno assim é uma missão árdua. Ela não é impossível, mas ela é árdua, porque ele já não acredita mais nele. Ele não se sente capaz, né, de brilhar novamente. Então a gente tem que começar a trabalhar, a ver nos pequenos brilhos, a lapidar cada vez mais. E temos que ter exatamente o jogo de frescobol o tempo inteiro, e não de tênis, onde eu tenho um ganhador. Por isso que eu falo muito, um aluno como Tom é reprovado, o fracasso é meu também. Algo no processo que não foi feito de maneira adequada, né? Então eu falo, o sucesso de vocês é o meu sucesso, o fracasso de vocês com certeza também é meu fracasso. Ô Dani, é muito importante, na página 19 eu trabalho essa questão. É muito importante que o professor, que no conselho de classe, os professores, a coordenadora, você que é coordenadora, ele faça um diagnóstico da sala de aula para que ele não dê exemplos na sala que Ah, possam ferir sim. um ou outro aluno, né? Às vezes o professor responde assim: você não tem pai, não? O menino vai: não, meu pai morreu. Exatamente. Né? É importante, né? A gente tem essa prática de ter um cuidado, Paulo, de atender os novatos todos quase que na primeira semana, né? As famílias. E logo depois que se atende as famílias, a gente manda para os professores um pequeno relatório. Fulano é assim, ciclano é assado, exatamente para tentar filtrar e evitar essas bolas fora, né? Porque às vezes você fala exatamente, mas você não tem mãe, não, menina? Você é filho de chocadeira? Não, eu fui abandonado, né? Eu fui adotado Isso aconteceu, eu recentemente. estou até de verde aqui, isso aconteceu comigo no Exército, sabe? Nossa Quando eu Senhora! tinha 17 anos, eu tinha um temperamento bem diferente do de hoje. Nem te conto. Dani, a Cássia está falando assim: todos temos limitações. A inclusão é muito novo para todos nós. Estamos aprendendo, mas o certo Sim. é assim mesmo. Na minha opinião, tratar igual. O Brasil avançou muito, mas ainda chegaremos em Salamanca, se Deus quiser. Amém. E amanhã tem um pouquinho de Cora Coralina também. Cássio, se você quiser, entra lá no Simpla, tá aí na página, né? Tem um negócio que chama reprovação, né? Como é que é essa coisa da reprovação, né? E é o que ela está comentando aí, você desestrutura a família toda realmente, né? Então, assim, é o cuidado, né? O exemplo é o cuidado. O aluno, eu falo que em maio ele já assinou a aprovação ou a reprovação dele. Em maio, né? Porque em maio eu tive só o primeiro trimestre e o iníciozinho do segundo trimestre. E ali eu já posso começar a orientar tanto ele quanto a família. O que você vai querer? Você tem uma bifurcação. Se você continuar desse jeito, você no final do ano você não vai dar conta. Agora, você ainda tem, né, geralmente, né, eu pegar o exemplo lá do colégio, você ainda tem 70 pontos para serem distribuídos. Você precisa de 60 para passar. Você não está no fim do túnel, mas você está entrando num túnel sem saída. E aí é aquele acompanhamento quase que de mês a mês. O que me assusta, Paulo, infelizmente, né, e eu escuto muito relato disso, de alunos que chegam às vezes reprovar e falam assim, não, eu fiquei sabendo assim, na hora que eu fui buscar o boletim, como assim? Não, em outubro já ligaram para minha mãe e falaram que já não tinha jeito, que só tinha uma prova e não tinha mais como. Eu, gente,
né? É uma coisa que para mim é difícil de eu entender, porque você tem que trabalhar uma família inteira. Tem casos que a gente liga até às vezes para o psicólogo. Fulano, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô com um caso assim, né? E tem vezes que o psicólogo fala assim, não, a família já está sabendo, né? A gente precisa que ele, inclusive, tem casos que isso acontece, de uma reprovação para ele criar uma maturidade por uma, situações adversas, assim, assim, assado. Então a gente precisa ter um apoio. É o trabalho em rede, né? É você melhorar da melhor forma possível. É a família, a escola, o aluno e todos os profissionais que estão ali juntos para que a gente possa trabalhar. Agora, cada aluno é único. Eu pegar uma régua e todo mundo tem que passar dessa régua, né? Eu lembro de uma charge, ô Paulo, que tem lá o professor e fala assim, quem subir na árvore ganha o prêmio. Aí tem o peixe, o Ah, elefante, né? sobre Tem a, avaliação, né? né? E as coisas não são assim. Por isso é importante, sim, dessa inclusão, mas com as atividades adaptadas, né? Com as questões assim, até onde ele pode ir, né? Como que eu vou fazer com que esse aluno obtenha o sucesso? Porque todos nós somos possíveis de sucesso, né? Eu tenho Ô, dificuldade Dani, numa área, eu tenho na outra. Oi. situação problema. Jesus lidava com situações problemas o tempo todo. Ele é o mestre, né? Aprendizagem por problema e por projeto, né? E trabalhando em time. É impressionante como Jesus até era híbrido, né? Ele leva a pessoa lá na montanha, ele leva a pessoa na montanha, tem uma transfiguração lá, o pessoal enxerga até Moisés, Elias. Quer dizer, isso Tudo. eu acho que isso é aula invertida. Tô brincando, assim, a metodologia ativa, ela ajuda a pessoa a fazer mapa conceitual, né? Então, Jesus, quando escreve na areia, ele faz um mapa do público que está ali vendo, né? Contextualiza. Contextualiza. Jesus, na Transfiguração, eu acho que ele deu aula até em AD, né? Porque vieram personagens de outro. A Isabela está entrando, a Ana, a turma do nosso livro novo está entrando, gente. Educação semeadora. Jesus ele fazia aprendizagem por projeto. Tanto é que ele fala: o meu reino não é daqui. Exato. Né? Quando ele fala: o meu reino não é daqui, eu fico imaginando a pessoa que está escutando. Né? Nossa, mas esse cara é doido. Né? E ele faz estudo de caso. Ele faz estudo de caso. Por exemplo, se mostra, né, que está doando um monte de coisa. E Jesus fala: essa mulher amou mais do que aquele homem. Fica Ficou o que problema para todo mundo pensar, não fica? fica assim. É É, é, quantidade ou é qualidade? é ser transformador, né, Paulo? É colocar assim o outro para exercício de resiliência, porque subiu a montanha é um exercício de resiliência. Meus amigos vão dizer, ai, É, meu joelho, é minha coluna, né? A questão da empatia, é você se colocar literalmente no lugar do outro, né? Como que eu posso pedir para um aluno de deficiência auditiva ter a mesma prova de português para um aluno que escuta bem? O deficiente auditivo, para ele, as conjunções não fazem sentido. E ele vai escrever da maneira em que ele escuta. Então, muitas vezes o professor fala assim, mas não tem concordância. Eu falei assim, mas isso para ele não faz sentido. Ele entendeu o texto? Ele está entendendo esse contexto? Ele sabe me explicar? É isso que eu preciso, né? As famosas palavras-chave, né? E aí, o que Jesus colocava? Ele colocava isso o tempo inteiro, né? Ele ia, o desenhar na areia é fantástico, né? Essa habilidade que ele desenvolve, porque na hora que ele está ouvindo, ele já está ali planejando, ele está tendo uma estratégia desse acolhimento.
né? E volta-se muitas vezes essas perguntas, né? E aí vem, quem amou mais? Né? É quantitativo? É qualitativo? Importa ter um 100 ou importa realmente o aprender? Né? A gente hoje aqui conversando, eu lembrei do filme O Clube do Imperador. É um filme que me marcou muito. Eu gosto. Isso é muito bom, muito. E ele mostra exatamente, né, o que, que era realmente a figura daquele professor. Né? E o aluno, vou dar spoiler, ó, como Jesus Menino, quem não assistiu, sinto muito, assista. Não era só o que estava no livro. Não adiantava ter o Google. Ele queria saber realmente a essência do aprendizagem. Né? Você realmente aprendeu? Não é só o livrocentrismo, não é o professorcentrismo e nem é o didáticocentrismo. É a metodologia ativa, que é fazer o aluno inventar alguma hipótese, né? E ele resolver o problema. Por exemplo, quem vai atirar a primeira pedra? Né? Então, aí, essa hipótese, essa pergunta poderosa, faz com que todo mundo vá embora, porque a escola, infelizmente, ela se baseia muito no acerto e o erro não é valorizado. E o aluno aprende através do erro. Né? Eu sou a favor que as provas sejam corrigidas de verde e não de vermelho. É algo da neurociência. Sim. Porque quando a gente corrige de vermelho é sinal fechado. De verde ele pode crescer ainda, né? A gente já falou até disso, né, Dani? Fala. Dani, e como o tempo voa, Ah, não né? acredito. Ô, gente, eu vou conversando aqui, se deixar eu fico aqui a noite toda, porque é leve. Exatamente. É muito Amanhã nós bom. temos uma live cultural lá no Simpla, tá, É um, pessoal? Tem é um R$ 13 para atentado. pagar, mas é para a gente comprar a cesta básica. É um atentado, né? A poesia, Dia a 11 de cultura. setembro foi, dia 11 de setembro aconteceu o atentado às Torres Gêmeas. Né? Nós estamos completando 19 anos. E todo ano, desde quando eu era professor de história, assim, na sala, né, hoje eu continuo sendo, mas fora da sala, a gente comemorava o 11 de setembro com poesia e com música, que é para não ficar falando só da tragédia e da dor. Né? Jesus venceu a morte. Se despeça, Dani. Olha, obrigada a todos, né? Que muitos aí passaram por aqui, vi primas, queridas, amigos, ex-alunos, tinha mais além da Fernanda, eu vi aí mais 2 ex-alunos também. Obrigada, Cássia, ela tem sempre está nos contribuindo nas nossas lives, é muito gostoso a gente ter Ela é essa muito boa. acolhida. Né? Andréia, prima querida, lá de São Paulo, bióloga também. Muito obrigada pelo carinho e aprender sempre, né? Eu acho que é humildade, escutar e sempre agradecer. Mas de coração, viu, Paulo? Muito, Você sabe disso. muito legal isso. Dani, gratidão e alegria. Vamos em frente. Amanhã a gente está na live com contação de história, poesia e música. E Tá? meditação. Então, quem não fez a inscrição ainda, faça lá no Simpla. Não é no Instagram amanhã. Beleza? Tá, Um joia. Muito abração, gente. obrigada. Tudo de Tchau, bom. Tchau, valeu. tchau. Quarta-feira. Tchau. Um abraço a todos, gente. Tchau.